Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a divisão de monômios, ok? Assim como a multiplicação, a divisão de monômios, para ser efetuada, não precisa que os monômios sejam necessariamente semelhantes. Dá para fazer com monômios que não são semelhantes, certo? Antes de prosseguirmos, vamos dar uma recordada em uma propriedade da divisão de potências. Quando a gente tem potência de mesma base, divisão de potência de mesma base. Qual que é a base aqui? É 12. A base aqui também é 12. Como é que a gente efetua essa divisão? A gente repete a base e subtrai os expoentes. 20 menos 8, que vai dar 12. Ok? Então, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Por que eu estou explicando essa propriedade? Relembrando essa propriedade. Porque em alguns casos da divisão de monômios será necessário a utilização dessa propriedade. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui nós temos dois monômios, x elevado à quinta potência dividido por x elevado à quarta potência. Temos uma divisão de dois monômios. Para efetuar essa divisão, nós vamos ter que utilizar a propriedade da divisão de potências. Observem que eles têm a mesma base, que é x. Então a gente vai repetir a base, vai subtrair os expoentes. 5 menos 4, certo? X, 5 menos 4 dá 1. Então, x à quinta potência dividido por x à quarta potência dá x elevado a 1. Então, para efetuar essa divisão aqui, nós utilizamos a propriedade da divisão de potências. Assim como essa aqui, muitas outras divisões cujos monômios tenham a mesma base, essa propriedade vai ter que ser utilizada. Vamos ver alguns exemplos diversos agora. Primeiro exemplo aqui, 15x elevado à quinta potência dividido por 15x elevado ao quadrado. Divisão de monômios. Aqui nós temos um monômio, 15x à quinta potência, e outro monômio, 15x ao quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é efetuar a divisão dos coeficientes. 15 dividido por 15 vai dar 1. Agora vamos fazer a divisão da parte literal. Aí nós vamos ter que aplicar a propriedade da divisão de potências. Nós vamos repetir a base. Observe que a base da parte literal é x e x. Então a gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, 15x elevado à quinta potência dividido por 15x ao quadrado, primeiro vamos fazer a divisão de 15 por 15, deu 1. Depois, divisão de potência de mesma base, para as letras aqui, ó, a parte literal. Repete a base, que é x, e subtrai 5 menos 2, que deu 3. Então, o resultado dessa divisão é 1x elevado ao cubo. Mais um exemplo aqui. 20x elevado à oitava potência dividido por 2x elevado à quinta potência. Primeira coisa, vamos efetuar a divisão dos coeficientes, 20 e 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Agora vamos efetuar a divisão da parte literal, das letras. Vamos repetir a base, que é x, eles têm a mesma base. Vamos subtrair os expoentes. 8 menos 5... Então vai ficar 10x elevado a 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3. Então o resultado aqui da divisão foi 10x elevado ao cubo. Nesses dois exemplos aqui, observem que as potências, os monômios, né, a parte literal deles tem sempre a mesma base. Nós vamos ver agora alguns exemplos que eles têm parte literal com bases diferentes. Mais um exemplo aqui, 20x dividido por 4y. Aqui nós vamos efetuar primeiro a divisão dos coeficientes, dos números, 20 e 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. Agora vamos efetuar a divisão da parte literal, das letras. Uma é x, a outra é y. Nós não vamos poder aplicar aquela propriedade das potências, por quê? Aquela propriedade só vale para quando as potências têm a mesma base. Aqui, x e y são diferentes.
Então a gente vai colocar assim, ó, x, y. A gente vai deixar essa divisão em forma de fração, vai deixar essa divisão indicada, certo? 5x sobre y. Vamos ver aqui agora um exemplo de aplicação da divisão de monômios em geometria. Nós temos aqui um retângulo que tem a área medida. A área dele medindo 10y ao quadrado. Um lado mede 5y e o outro lado está com ponto de interrogação, né? Que é para a gente encontrar essa medida aqui. Para fazer isso, nós vamos ter que ter em mente o seguinte, aquela fórmula para encontrar a área. A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Sendo que essa aqui é a base e essa aqui é a altura. Se a gente multiplicar esse lado vezes esse, vamos chegar no resultado de 10y ao quadrado. Então, se a gente pegar o 10y ao quadrado e dividir por 5y, nós vamos chegar na medida desse lado aqui. Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos pegar aqui, ó, 10y ao quadrado, dividir por 5y. Aí, efetuando essa divisão, nós vamos chegar na medida desse lado aqui. Como efetuamos essa divisão? Primeiro vamos dividir os coeficientes, os números 10 e 5. Vamos dividir 10 por 5, que vai dar 2. Agora vamos dividir a parte literal, y ao quadrado e y. Vai repetir a base, observe que é y e y. Então a gente pode repetir a base e subtrair os expoentes. Se não tem nada aqui é 1. 2 menos 1 dá 1. Então a medida desse lado aqui que está com ponto de interrogação é 2y. Ok? Vamos tirar a prova real para ver se está certo mesmo. Então, em teoria, a gente teria que multiplicar esse lado, 5y, vezes 2y, e chegar nesse resultado aqui. Isso aqui é a prova real para ver se nossos cálculos estão certos. Então, a gente vai ter que multiplicar 5y vezes 2y e chegar no resultado de 10y ao quadrado. Vamos multiplicar aqui os coeficientes. 5 vezes 2, 10. Y vezes y ao quadrado. Então chegamos naquele resultado, o que quer dizer que o nosso cálculo aqui está correto.